Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Então, bora lá. O que a gente vai ver na aula de hoje? Nessa aula vamos aprender sobre o sistema urinário, nomear os componentes desse sistema e definir também os metabólicos que são liberados através da urina. O sistema urinário é responsável pela formação, depósito e eliminação de urina. No sistema urinário, são eliminados do corpo uma grande quantidade de produtos metabólicos, substâncias provenientes de toda alimentação que comemos, né? Dentre essas substâncias estão ácido úrico, creatinina e ureia. Estão, né? As principais partes do sistema urinário. Bom, logo acima tem os rins. Então, nós possuímos, né, dois rins, dois ureteres. Cuidado para não confundirem. Eu vejo que os alunos se confundem muito os ureteres com a uretra, né? Então, apesar do nome ser bem parecido, são duas coisas bem diferentes, tá, pessoal? Então, uréteres, existem dois, tá? Então, dois ureteres, né? E uma uretra somente. O que são os ureteres? São os canais que vão realizar a passagem da urina dos rins para a bexiga, né? Então, vão transportar a urina a partir dos rins até a bexiga, né? Para que haja o armazenamento. Então, a bexiga tem como principal função armazenar a urina, certo? Então, os ureteres, eles vão levar essa urina até a bexiga. E o que vai fazer com que haja eliminação da urina é a uretra, tá? Então, é uma uretra e dois ureteres, tá, pessoal? Para não confundir, porque o nome realmente é bem parecido. Aí aqui, a bexiga, como eu já comentei, que vai servir como armazenamento, e a uretra para eliminação. Então, essas são as partes, né, principais do sistema urinário. O sistema urinário é composto pelos rins, que produzem a urina, os ureteres, que transportam a urina para a bexiga urinária, a uretra, que transporta a urina para o meio externo, ou seja, para a eliminação. O mau funcionamento dos rins pode causar problemas sérios ou até fatais, por um distúrbio no equilíbrio líquido e eletrolítico do corpo. Bom, os rins são órgãos pares, em forma de grão de feijão, localizados logo acima da cintura, protegidos pelas costelas falsas. Lembra que a gente viu na primeira aula lá do sistema esquelético, né? Então, o sistema esquelético, eu passei para vocês já na primeira aula que as costelas têm como principal função a proteção dos pulmões, do coração e também dos rins, na parte posterior, ou seja, nas costelas falsas, tá? Então, essas costelas que vão proteger os rins. É necessário um bom funcionamento desse órgão para que não haja acúmulo dessas substâncias no organismo. O mau funcionamento dos rins pode ocorrer devido à falta de água em nosso organismo e apresentar-se na forma de retenção líquida, na qual o paciente apresentará edema, principalmente em membros inferiores. Então, os rins, ele tem como principal função a manutenção da homeostase, a filtração do plasma sanguíneo e a eliminação de outras substâncias. Bom, bora lá relembrar um pouquinho, novamente, do sistema circulatório. Então, assim, pessoal, lembra que quando a gente comentou sobre o sistema circulatório, né? Então, no vídeo, né, que eu gravei para vocês, referente ao sistema circulatório, eu comentei que o nosso coração, tem como principal função bombear o sangue para o nosso corpo. Porém, o nosso coração, ele começa bombeando sangue arterial, que é o sangue que é rico em oxigênio, até chegar nas extremidades, e esse sangue, ele volta como sangue venoso, que é o sangue que é pobre em oxigênio.
Vocês lembram que o sangue arterial, ou seja, o sangue que é rico em oxigênio, ele sempre vai ser representado nos desenhos de anatomia e fisiologia pela cor vermelha, que é a cor das artérias. Então, as artérias, o sangue arterial, ou seja, as artérias, sempre vão estar representadas nos desenhos de anatomia pela cor vermelha. E as veias, ou seja, o sangue venoso, sempre vai estar representado pela cor azul, tá? Por quê? Porque é o sangue que é pobre em oxigênio. Então, o sangue arterial, lembra? É o sangue que é rico em oxigênio. O sangue venoso é o sangue que é pobre em oxigênio. Por que que eu estou retomando esse assunto com vocês? Para vocês compreenderem como que funciona a parte fisiológica do sistema urinário. Então, para que haja produção de urina, tem que estar tendo uma boa circulação, um sistema circulatório. Então, o coração, ele vai enviar sangue arterial para todas as extremidades e ramificações das artérias, e depois vai retornar como sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio, para que circule para os pulmões até oxigenar novamente esse sangue, certo? Sistema circulatório. Bom, mesma coisa acontece nesse processo com o sistema urinário. Então, enquanto o coração está bombeando sangue para todas as artérias, uma dessas artérias, ó, é a artéria renal, tá? Então, uma das artérias que vai receber esse sangue rico em oxigênio é a artéria renal. Esse sangue rico em oxigênio, ele vai chegar aqui na artéria renal. Então, o sangue rico em oxigênio, ele chega na artéria renal. E o que que vai acontecer? O processo de filtração, certo? O processo de filtração. Nesse processo de filtração, aí vai entrar, né, todas essas partes que vocês estão visualizando aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, na parte de revestimento, então, como vocês podem ver, tem a cápsula, certo? E mais na porção interna, então, já vai ter o córtex, tá? Ah, o que que é o córtex renal? O córtex renal é a camada mais interna, né? A primeira camada interna, logo depois da cápsula. Então, primeiramente tem a cápsula fibrosa, que vai revestir aqui a parte externa, e aqui a parte interna, que é o córtex, tá? Essa região aqui que tá com a flechinha é o córtex. Então, no córtex renal é localizado também a cápsula de Bowman, tá? Que é a cápsula de Bowman? Então, uma vista microscópica aqui, ó. Essa cápsula aqui, tá? Esse pedacinho aqui é a vista microscópica dessa parte aqui, do córtex, ok? Tá? Então, olhando microscopicamente, estará aqui a cápsula de Bowman, beleza? O que que essa cápsula de Bowman vai fazer? Vai filtrar o sangue, vai produzir a urina. E também ela faz parte, né? Lembrando que ela faz parte dos néfrons, tá? Aqui, ó, cápsula de Bowman, e aqui é um néfron. Essa parte toda aqui é um néfron, certo? Já vou explicar para vocês sobre cada um deles. Mas, enfim, a cápsula de Bowman, ela é vista, essa imagem que está aqui, como eu falei novamente, é a vista microscópica dessa porção aqui, beleza? Aí, assim, ah, logo aqui nós temos as pirâmides renais, que vocês podem ver aqui que parecem uns gominhos. Essas gominhas, que parecem gominhas, são denominadas como pirâmides renais, pirâmide, cada uma delas, né? Então, pirâmide renal, cada uma dessas são uma pirâmide renal, ou também medula renal. Ambas se referem a essa porção, como eu falei, que parece um gominho de fruta, tá? Aí, o que que essa parte vai realizar? Qual a principal função da pirâmide renal? Na pirâmide renal, internamente, então, estão os túbulos renais. Então, os túbulos renais, que é toda essa parte amarela aqui, ó, eles estão localizados aqui, na pirâmide renal. Os túbulos, esses túbulos renais, o que que eles vão fazer? Então, esses túbulos renais, eles vão processar o que foi filtrado glomerular, através dos glomérulos,
e o transformar, então, em urina. Então, aí tem a produção de urina. Então, a cápsula de Bowman e o glomérulo, que vão realizar juntamente com o túbulo a produção da urina, né? Então, essa transformação praticamente do sangue, né? Do sangue que vai ser eliminado em urina, ok? Tá? Então, assim, só que o que que vai acontecer? Ao mesmo tempo que ela vai transformar essa parte desse sangue em urina, ela também vai coletar, né, as substâncias que serão necessárias para o retorno venoso, ok? Então, ela vai fazer o processo de filtração. Então, vai ocorrer esse processo da filtração glomerular aqui. Então, tudo que está em vermelhinho aqui é o sangue arterial. Tudo que está em azul é o sangue venoso. Então, a cápsula de Bowman, ela vai realizar, então, é, esse processo de filtração, né? Ou seja, filtração do plasma, filtrando esse plasma, vai retornar ao sangue venoso, certo? No sistema circulatório. Por isso que alterações renais, né? Por isso que alterações renais, por exemplo, insuficiência renal, um paciente que tem insuficiência renal, que sofre insuficiência renal, acaba muitas vezes também sofrendo uma insuficiência respiratória, certo? Porque para onde que vai esse sangue sem oxigênio novamente? Para os pulmões. E se não está tendo uma boa filtração, também não vai ter é, um bom retorno ao processo, né, ao sistema respiratório, tá? Gerando, então, alterações também no sistema respiratório. E aí, pessoal, no sistema urinário também tem a pelve renal. Então, ó, vamos só recapitular aqui. Além das outras partes, tem então, a pirâmide, que a gente falou, né? O córtex, a coluna renal. Aí, a coluna renal é onde vai estar essa divisão aqui entre as pirâmides, cálice menor, cálice maior, papila renal. Aí, aqui, como eu comentei com vocês, a artéria renal, a veia renal, que vai fazer esse sangue retornar, o que foi filtrado vai retornar para o sistema circulatório, e o que não foi filtrado vai ser eliminado através aqui, ó, da pelve renal, que já vai enviar para o uréter e aí para a bexiga, ok? Então, tudo que for eliminado vem para a região da pelve renal e posteriormente para o ureter. E o que foi aproveitado, as substâncias que foram filtradas e que vão retornar para o organismo, vão retornar através da veia renal, ok? Aí retornam para o sistema circulatório. Então, a pelve renal é responsável por coletar a urina e direcioná-la para os ureteres. Aí aqui então estão os ureteres, né? E depois dos ureteres temos então a bexiga, tá? Então os ureteres, depois que já foi depois que foi realizado todo o processo de filtração nos rins, então passa pelos ureteres já com a formação de urina através do glomérulo, dos néfrons. Então, quando tem a formação da urina, então os rins vão hum, encaminhar, né, essa urina através dos ureteres para a bexiga. A bexiga vai armazenar essa urina, ok? Para ele ser eliminada na uretra. Aí, assim, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a diferença, né, entre o canal urinário masculino e o canal urinário feminino, tá? Mas antes eu vou, então, deixa eu mostrar aqui para vocês já um pouquinho do sistema urinário. Então, ó, como vocês podem olhar, observar aqui, aqui nessa imagem aparece bem a vista anatômica da bexiga,
Então, lembrando que a bexiga, ela vai armazenar a urina até ser expulsa para o exterior, através da uretra. Então, ó, aqui está localizada a bexiga, e toda essa porção aqui, como vocês podem ver, é uretra. Bom, nessa imagem é totalmente visível que é um órgão masculino, certo? Então, aqui é a vista anatômica do sistema urinário masculino, e como vocês podem observar, devido à passagem, né, do, pelo canal peniano, né, então a uretra masculina, ela é mais comprida, né, do que a uretra feminina, certo? Bom, aí assim, pessoal. Essa imagem eu já, quando a gente chegar em sistema reprodutor, aí eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Bom, então assim, aqui está a bexiga masculina e a uretra masculina, tá? Aí eu até quero aproveitar essa imagem aqui do sistema reprodutor masculino e comentar com vocês o seguinte: essa parte que vocês estão vendo, que fica em volta da uretra masculina, essa parte aqui, que tem uma parte na frente e outra parte atrás, que na verdade está em volta, né? É a próstata, ok? Por que que eu estou falando sobre a próstata se a gente está comentando, né, como foco principal o sistema urinário? Bom, pelo seguinte, quando o homem apresenta câncer, né, alteração de próstata, algum câncer de próstata, uma das primeiras alterações que ele vai sentir é dor ao urinar. Justamente por isso, porque ó, a próstata está aqui. Ela fica muito próxima à região da uretra. Então imagina que toda essa parte aqui gera um processo inflamatório. Se vai gerar um processo inflamatório, vai dificultar a passagem da urina, certo? Então, por isso que homens, quando estão fazendo tratamento para o câncer de próstata, eles precisam muitas vezes utilizar a sonda, tá? A sonda de demora, que é para ter a bolsa coletora de urina, para que essa sonda venha aqui no canal da bexiga e não impeça de ocorrer a eliminação, ok? Tá? Então, por isso que os homens têm essa dificuldade, os homens que passam pelo processo de alteração da próstata, ok? E aqui, então, vamos falar mais um pouquinho sobre a uretra. Eu já comecei a comentar ali com vocês, mas então vamos aprofundar um pouquinho mais. Uretra é a denominação dada ao canal condutor da urina, que parte da bexiga e termina na superfície exterior do corpo, no pênis, no caso dos homens, ou vulva, no caso das mulheres. Então, aqui está localizado a bexiga masculina, aqui, como eu comentei com vocês, a próstata masculina, aqui a parte, né, porção peniana, certo? E a uretra masculina, como vocês podem ver, que acaba sendo mais comprida do que a uretra feminina. Por caso, aqui é a bexiga, né? Olha, olha, vejam a diferença do sistema urinário masculino para o sistema urinário feminino. Aqui está a bexiga masculina, aqui está a bexiga feminina. Vejam como a bexiga masculina ela é localizada muito mais acima do que a bexiga feminina. Por quê? Porque logo aqui, ó, pessoal, como vocês podem ver, logo aqui acima da bexiga feminina já tem o útero, beleza? Tá? Então, o espaço da bexiga feminina acaba sendo muito menor do que a bexiga masculina. E por isso, pessoal, que mulheres, quando estão na gestação, muitas vezes não conseguem segurar a urina. Muitas vezes não conseguem, né? Aí que entra também a importância de procurar a fisioterapia uroginecológica, né? Para realizar os exercícios de fortalecimento pélvico, tá? Lembrando que é importante sempre seguir as orientações da fisioterapeuta uro, né?
e não simplesmente procurar vídeos no YouTube, né, sobre como fazer exercícios de fortalecimento. Então, é importante procurar sempre uma orientação, tá bom? Porque são exercícios que vão melhorar esse fortalecimento da parte pélvica feminina, fazendo com que diminua a incontinência urinária, que acaba sendo muito comum, principalmente na gestação, né? E mesmo que não seja pela gestação, conforme vai ocorrendo o processo de envelhecimento, então, automaticamente, né, digo, acaba tendo uma fraqueza muscular dessa musculatura aqui, ok? Da uretra feminina. Então, ó, aqui tá a uretra masculina, bem mais, né, que a cabeçada um pouquinho mais comprida, e a uretra feminina, como vocês podem ver aqui, que é bem mais curta do que a uretra masculina, certo? Então, assim, por isso que é muito mais comum ocorrer incontinência urinária em mulheres do que em homens. Tá, pessoal? Então, assim, por isso, novamente, que a gestação, durante a gestação, o bebê vai estar empurrando aqui essa parte da bexiga feminina. Por isso que a gestante não consegue segurar. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai estar empurrando essa região aqui, ó, que é o intestino, né? Então, como ele vai estar empurrando o intestino, aí ela vai ter dificuldade em relação à evacuação. Então, é muito comum a gestante ter dificuldade de evacuar, mas, ao mesmo tempo, excesso de incontinência urinária, tá? Beleza? Então, essa é a grande, uma das diferenças entre os dois sistemas, feminino e masculino. Então, a diferença também é no comprimento. A uretra masculina mede cerca de 16 centímetros, enquanto a uretra feminina mede apenas 4 centímetros. Além disso, a uretra masculina apresenta uma dupla função, ou seja, condutora de sêmen e urina, ao passo de que na mulher o sistema urinário é independente do reprodutor. Ou seja, aqui, ó, pessoal, aqui está o sistema reprodutor masculino e aqui está a uretra. Então, como vocês podem ver, né, a uretra, no sistema reprodutor masculino, existe só um canal, ou seja, só a uretra. Então, a uretra, ela vai eliminar tanto a urina como a parte da ejaculação, ok? Tá? Então, a ejaculação masculina também ocorre pela uretra, diferente da feminina. Então, quando a mulher, no caso, o sistema urinário feminino, aqui, ó, essa parte mais em frente é a uretra feminina. E logo aqui abaixo é o canal vaginal, que é por onde, né, ocorre, então, as relações sexuais e o parto, certo? Então, o sistema urinário feminino, então, ele tem essas separações, já o masculino não, certo? Essa também acaba sendo uma das diferenças. Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar esse assunto aqui e aí já vou deixar vocês um pouquinho mais curiosos para a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre sistema reprodutor. E detalhe, eu vou tentar trazer para vocês o sistema reprodutor tirando alguns tabus, certo? É um pouco difícil da gente entender, assim, entender não é difícil, mas talvez seja um pouco difícil de aceitar algumas questões que são tabus dentro dos sistemas reprodutores, ok? Eu vou tentar trazer isso para vocês de um jeito que vocês compreendam que são questões simplesmente biológicas e não pontos de vista, ok? Mas vou deixar vocês com vontade, com curiosidade, para já ir assistindo a próxima aula que eu gravar para vocês, que vai ser sobre o sistema reprodutor, né? Tanto feminino como masculino.